É um cara de pau, né? É um cara de pau. É cara de pau. Por quê, Chico? Porque, vem cá, existe gramado pior que do que o do Allianz Parque. Desculpa, que o Allianz Parque. Existe pior? Não existe pior. E ele bota o time para jogar, o time joga bem. Então, porque joga bem naquele gramado sem vergonha do Palestra Itália, né? O Palestra Itália, Allianz Parque, por que joga bem ali e não joga bem num gramado desse aí? Qual é a diferença? Sabe? Eu não vejo diferença nenhuma. Ele está dando uma desculpa. Eu vou mais ou menos na linha do Chico. Eu vou dizer o seguinte. O Abel, ele fala muito, usa muito o exemplo do futebol europeu. Natural. A pergunta que eu faço a vocês é, a FIFA, ela permite o gramado sintético. Isso. A FIFA permite gramado sintético, tá? Na Europa, na Premier League, nos principais torneios lá, na Europa, se joga no gramado sintético? Não. Copa do Mundo, se joga no gramado sintético? Não. Tá ok. Mas a FIFA permite. Aí o Palmeiras coloca no gramado sintético que muitos jogadores, eu vou citar aqui, Neymar, Memphis Depay e tantos outros. Lucas Moura. O Lucas Moura, o Luiz Soares quando estava no Grêmio. O Dudu, Soares no Grêmio, reclamaram também do gramado do Allianz Parque, que não é o padrão europeu. O Abel, ele sempre preza a primeira linha. Então ele deveria, no meu entendimento também, né, além de reclamar do péssimo gramado da Fonte Nova, pedir para a diretoria do Palmeiras colocar um gramado natural. Lá. Porque é uma coisa, os outros jogadores quando vão visitar o Palmeiras, os outros clubes quando vão visitar o Palmeiras, têm dificuldades, porque a bola, eu não fui jogador de futebol, todo mundo Neymar sabe. que o diga, né? No último jogo. Né? Todo mundo sabe que a bola, ela é muito mais veloz, que a bola quica, assim como quicou no péssimo gramado do Bahia. Mas por que o Palmeiras tem mais derrotas em casa do que fora de casa? Não quero discutir do Palmeiras, estou falando de gramado, Alex. Tudo bem, mas é a casa Alex, do Palmeiras. Quando os outros... então é a casa do Bahia. Sim. Porque se a FIFA permite o gramado sintético, ela também, lamentavelmente, ela permite, ou a CBF, ela lamentavelmente permite o gramado pintado como o do Bahia. Mas o problema não foi a pintura, foi a qualidade. Mas e a qualidade do sintético também é ruim. Não, tudo esse bem. é o ponto. Eu acho assim, não existe nenhum estudo da FIFA, que ligue contusão ao gramado sintético. Nenhum estudo, tá? E olha que a FIFA tem uma série de grupos. O problema não é o sintético, é o sintético hoje do Palmeiras. O gramado do sintético do Palmeiras hoje... Para a FIFA, desculpa, Loeble, te interromper, mas para a FIFA, se fosse sintético bom, ela em nenhuma das suas competições ela joga lá no sintético. Não, mas ela tem... Copa do Mundo... Não, mas peraí. O gramado sintético ele é acompanhado constantemente pela FIFA e pela Conmebol, ok? Da mesma forma que a CBF envia os seus técnicos para verificar os gramados, Conmebol e FIFA enviam para poder acompanhar o gramado sintético, no caso do Palmeiras, o Atlético, entendeu? O problema é que assim, o gramado do Atlético hoje sintético, mas ele é muito superior ao do Palmeiras. O do Palmeiras, o processo está atrasado de troca, ficou para final de ano e só vai trocar no final de ano. Tempo aí. Mas o Loeble, desculpe, é que o Abel, que volta e meia, ele fala... sempre nos exemplos, por que na Europa? Por que ele não defende também que no Allianz tenha, por exemplo, um gramado igual da Neoquímica Arena? É impossível. Mas então, se é impossível, ele sabe lá a situação da Arena Fonte Nova, tá impossível também. Tá ruim como tá ruim o gramado sintético. Não era assim. Mas tá ok, eu não tô defendendo o gramado ruim. Eu tô defendendo... Não é. Eu não tô defendendo o gramado ruim. Eu tô defendendo que se você quer a excelência, tem que ter excelência também, porque os adversários, quando vão jogar o sintético do Palmeiras, tem grande dificuldade porque o gramado é sintético. Mas só porque o Palmeiras tem o Allianz Parque num sintético ruim, ele é obrigado a aceitar os gramados ruins em que ele vai jogar também? Eu acho que qualquer sintético é ruim. Não, gramado natural ruim. Mas os adversários não são obrigados a aceitar o sintético do Palmeiras? Mas se a CBF autoriza, se a Conmebol autoriza, se a FIFA autoriza, vai fazer o quê? Não, mas e a Conmebol Mas a autoriza? CBF e a FIFA não autoriza esse estado do gramado? Autoriza, mas qual é o problema de você reclamar? É diferente, tem um processo Você pode diferente. reclamar. Por que ele não reclama do gramado dele também? Já que é pra reclamou. reclamar? Ele reclamou. Não, de todos os sintéticos. Sintético é ruim. Pergunta pros jogadores. Os jogadores não gostam de jogar lá. Essa é a questão. Mas eu cansei de ver o Miller jogando na década de 80 e gramado que parecia pista de motocross. Não, Ele fazia gol. mas esse gramado das antigas é muito melhor que o sintético. Mas tinha morrinho. O sintético é ruim ou é bom? Era folclore. Um gramado sintético bom, Miller, assim, de melhor qualidade. É ruim ou bom? Vou repetir isso aqui, o gramado sintético para profissional é uma porcaria.
Só tem que ser gramado natural, meu. Só lembrando que Itaquera, o gramado é híbrido. É misto. Tem É 4% do Ok. gramado e é considerado pela FIFA, sempre que tiver alguma coisa de sintético, seja 1% ou 99%, ele é híbrido. Ô, Paulo Sérgio, o gramado sintético da melhor qualidade é ruim pro atleta profissional? E o gramado sintético é só pro clube onde eu jogo lá, que tem futebol o dia inteiro. Então, essa é a questão. Vamos ouvir o Rogério Ceni, tá? A gente só fez aqui um embate, né? E eu repito, não estou defendendo aqui gramado ruim, não. Tá lamentável ver a Arena Fonte Nova naquele estado. Mas eu gostaria que, já que o Abel gosta de tudo padrão europeu, dá um jeito, se vira, coloca a grama também lá. A mista, a híbrida, e vamos cobrar de todo mundo. Essa questão do Alex é impossível? Como impossível, Por causa cara? dos shows, por causa do Ah, sol. mas então, Irmão, por causa do Por sol. causa do Não é por causa do futebol. Pô, na Alemanha Do não tem sol, um. do Na sol. Alemanha não tem um campo Vamos sintético. ouvir o Rogério Sol, Ceni? chuva, neve. Vamos ouvir o Rogério Ceni? Rogério Ceni, né, que volta e meia troca algumas... um rebate o outro em coletiva, o Rogério falou depois do jogo. E acho que ele foi pra cima do Abel, se liga na tela. Uma das reclamações do Palmeiras, fervorosa inclusive, foi sobre o estado do gramado, né? O técnico citou que foi muito difícil ser criativo nesse gramado. Inclusive o Palmeiras vai fazer uma reclamação à CBF, porque tem um padrão, a coloração do gramado, e dificultou muito o jogo do clube, inclusive colocando as duas contusões na conta do gramado. O que você acha? Você acha que é pertinente essa reclamação? Faz sentido? Veja Atrapalhou também o jogo do Bahia? Eu acho que a cor do gramado estava muito feia mesmo, sabe? Estava feia a cor do gramado, realmente. Para o Palmeiras, é melhor o gramado ruim. Porque eles só fazem ligação direta quase, né? A maioria do jogo deles, a característica de jogo é Everton, Flaco, Vitor Roque na frente. Para a gente prejudica mais, porque a gente joga desde trás no chão. Então, para um time que põe mais a bola no chão, realmente o gramado, eu acho que o gramado, para nós também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição. Mas eu acho que atrapalhou muito mais para nós do que para eles. E sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão num gramado natural, aí fica feio. E paro por aqui porque vamos valorizar a nossa vitória e não vamos esconder a derrota do adversário em cima de um campo que oferecia minimamente condição. Não é o ideal, realmente, concordo, tem que concordar. Aí eu assino embaixo, precisamos melhorar. Peço a vocês que não tinha ouvido a resposta do Ceni. Fiquei sabendo aqui através do chileno, no meu ponto, mas ele está indo muito dentro do que eu falei. Né? Gramado ruim na Arena Fonte Nova, mas falar de lesão, os jogadores, os profissionais reclamam de lesão lá. Soares veio aqui, não quis jogar no sintético. Tinha acordo para não jogar. Lucas, jogadores de São Paulo, coincidência ou não, como pode ser coincidência do Evangelista ter se machucado naquele gramado. Podia ser um tapete. Então, cada um puxa pro seu lado, gente. Não, e outra coisa, parabéns pro Rogério. Parabéns pro Rogério. Porque não adianta ficar falando de campo depois de uma derrota. Vai falar as falhas que o time fez. Exatamente. Onde errou o time. Critica o time que jogou mal. É. Os principais jogadores não jogaram bem. O meu time não teve o mesmo desempenho da Libertadores. A substituição que eu fiz não funcionou. O Abel deu desviar o foco. O Abel deu desviar o foco. Agora, eu fui questionado se o árbitro tem que... O que o árbitro pode fazer num campo que está pintado, por exemplo. Só que ele pode fazer é relatar e não vai acontecer absolutamente nada, porque vocês jogaram 200 vezes em campo pintado, eu apitei 300 jogos em campo pintado e toca a vida. É isso aí. Ninguém falava. Ninguém falava. Na época ninguém falava de campo. Você jogou quantos jogos em campo pintado? Ninguém falava de campo. Quantos jogos? Várias vezes. Para. Então você vai fazer o quê? Ou seja, posso relatar. Toda vez que há uma derrota do lado do Palmeiras, apesar que hoje o Abel ainda foi mais comedido. Ele ainda fala, não vamos tirar lá o mérito e tal, mas já teve ele e o Rogério técnico do São Paulo ganhando no Allianz Parque, e o Abel parece que o Palmeiras tinha jogado sozinho. Agora, e vocês falaram de desviar foco. Ô chileno, você tem aquela sonora da semana passada aí do Abel? O Abel Ferreira, semana passada, depois acho que foi no desabafo dele lá da torcida, foi antes a antepenúltima coletiva. Foi depois do Fortaleza? Não foi depois do Fortaleza? Não foi no